Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso segundo encontro, do primeiro decálogo do NUPED, hoje reservado à obra dessa mulher maravilhosa, do que faz parte do pensamento negro brasileiro e que deve ser considerada uma das intérpretes mais importantes da nossa realidade, Lélia Gonzalez. Esse livro que nós vamos analisar é O Lugar do Negro, que foi realizado em coautoria com o Carlos Razenbaum, que foi um professor do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, um argentino. Bom, só para contextualizar um pouco mais, sobre quem foi essa mulher, mineira de Belo Horizonte, filha de número 17 entre 18 irmãos, mãe indígena, empregada doméstica, o pai negro, operário ferroviário. O seu irmão, e é importante, eu penso que seria importante destacar essa figura, essa personalidade, o irmão de Lélia Gonzalez, Jaime de Almeida, que jogava no Atlético Mineiro por volta da década de 40 e 50, e depois foi jogar no Flamengo. Então, por conta disso, a Lélia saiu de Belo Horizonte, toda a sua família, e foi para o Rio de Janeiro, onde ela passou a maior parte da sua vida, E foi por causa, do irmão. Então, o seu irmão foi a primeira referência que ela teve, que rompeu a barreira da cor, classe, Então, foi um momento em que a Lélia pôde observar que a negritude seria reservada a outros espaços além da condição de pobreza. Então, essa figura teve a oportunidade de conhecer a partir da realidade proporcionada pelo irmão. Ela pôde estudar também por ocasião desse acontecimento, mas também porque a sua mãe, empregada doméstica, conheceu uma família no Rio que tinha condições e proporcionou também outras possibilidades, que favoreceram os estudos da Lélia. Então, uma mulher que na década de 70, pôde estudar, foi professora universitária, ela deu aula na UERJ, e pesquisadora, atuante, fundadora do movimento negro, Movimento Negro Unificado. Então, ela desenvolveu uma carreira lindíssima, forte, potente, tendo a oportunidade de fazer visitas ao exterior, militando dentro do seu ativismo, e a gente aqui, nesse momento, tem a oportunidade de analisar por que uma mulher desse tamanho, dessa dimensão e complexidade intelectual, hoje, não figura entre os cânones dos intérpretes da realidade brasileira, da altura de Florestan Fernandes, enfim, de outros tantos. Bom, a Lélia, ela também foi vítima do que a gente chama de processo de branqueamento, que houve uma política de branqueamento no Brasil, e ela também foi vítima disso, E Lélia só se percebeu, segundo o seu próprio depoimento, de acordo com a historiadora Raquel Barros, que é considerada uma das especialistas em Lélia Gonzalez, no Brasil, a Lélia ela só se percebeu negra a partir de um acontecimento triste, na sua vida. Ela era casada com um homem branco, e esse homem, Luiz Carlos Gonzalez, ela manteve, inclusive, o sobrenome dele, Luiz Carlos Gonzalez era um homem branco que estava distante da sua família por ocasião do casamento deles. Mas, a partir do momento que esse homem se aproximou da sua família, e a família tradicional carioca percebeu que esse casamento, ele não era como a Lélia costumava falar, A própria Lélia falava assim, olha, eles achavam que a gente vivia em concubinagem, significa concubinato misturado com sacanagem, de acordo com ela, quando eles perceberam que não era isso, que eles estavam casados efetivamente no papel, a pressão em cima, do marido
dela foi muito alta e ele acabou se suicidando. E, enfim, não deu conta. E nesse momento, a partir desse período, né, e de outros acontecimentos, ela percebeu que, independente do lugar social em que ela ocupava, ela era uma mulher negra, né? E essa também foi uma das dimensões que contribuiu muito para que ela pudesse trilhar os seus caminhos. Os seus colegas de militância, né, os seus colegas de ativismo, homens, inclusive, né, dizem, especialmente no documentário Amefricanidades, né, que eu recomendo a todos, nesse documentário em que a gente pode ter muitas noções sobre os aspectos, né, vividos por essa mulher, um dos seus amigos, né, diz que Lélia era uma grande crítica do movimento negro e do machismo que existia dentro do próprio movimento, né, com os homens negros, e a maneira como os homens negros também, por vezes, não estavam atentos à questão de gênero, né, e raça. Então, ela foi uma das mulheres que trouxe esse debate muito fortemente, né, interlaçando classe e gênero, né, e raça, classe, gênero e raça. E nesse livro, especialmente, que nós vamos discutir hoje, né, o lugar do negro, ficam algumas questões aqui que eu queria lançar para a comunidade, para quem está aqui e para quem vai nos assistir também. E aí são questões para as nossas elucubrações, e depois fiquem à vontade para conhecer melhor, né, essa obra e outros escritos, porque infelizmente Lélia também não teve uma edição de um livro propriamente, né? Há pouco tempo aqui houve uma coletânea de textos dela, enfim, como uma tentativa de valorizar a produção dessa intelectual, né, e ativista maravilhosa. As questões são: quem acessou o movimento negro, já que ela considerava que o fenômeno ocorreu preponderantemente nas capitais? O negro da cidade, mais exposto, segundo Lélia, às pressões do sistema dominante na capital, aprofunda sua consciência racial em detrimento daqueles que estão no interior? É isso, né? Então ela coloca essa contradição, né? A partir do acesso ao movimento negro entre as pessoas que moram na capital e as pessoas que moram no interior. Manifesta as contradições existentes no movimento negro, e uma delas sendo as conquistas liberais para os trabalhadores negros, como a carteira de trabalho, as leis trabalhistas, levantando a hipótese de que o discurso de classe desmobilizou o discurso de raça. Seria isso, né? A mulher negra é educada para o trabalho e não para se casar com um príncipe encantado. A mulher que precisa batalhar o leite das crianças porque está sozinha. Isso a torna menos submissa ou não submissa? Então, ficam aí algumas provocações sobre a obra dessa mulher maravilhosa, que eu espero que quem está nos assistindo possam novamente se aprofundar. Bom debate a todos. Bom, é de fato um prazer muito grande, né? A gente chega a ficar assim, imensamente apaixonados com a Lélia, com a trajetória da Lélia. E mais do que tudo, mais do que isso, né? A mulher que a Lélia foi e a mulher que a Lélia consegue despertar em cada um de nós, cada uma de nós. A Lélia, que é a aquariana, né? Nascida na capital mineira, assim como a Geruna acabou de trazer aí para a gente. Ela que é fruto de resultado de uma miscigenação forçada brasileira, né? Nesse caso, uma empregada doméstica e um negro ferroviário. A Lélia é
autora de artigos, ensaios e 3 livros sobre a temática racial, dentre eles O Lugar de Negro, que é o livro, né, que traz, que é é a nossa cabeça de chave hoje desse dia, escrito com Carlos Rosenbach, em 1982. É o ponto de partida, o ponto de partida, né, que deve ser aqui debatido, peças populares no Brasil, em 1907, e por um feminismo afro-latino-africano, 1978. Essas 3 obras, por si, conseguem, trazer para a gente, né, o olhar, o ideal, o pensamento da Lélia. A Lélia foi também uma expoente no combate ao preconceito no Brasil. Foi ela que denunciou o preconceito contra a mulher. E mais do que isso, ela veio afirmando o lugar estratégico e reflexivo da mulher negra. A Lélia insistiu em romper o paradigma do lugar comum dedicado à mulher negra no Brasil. Depois de virar a chave do embranquecimento forçado pelo processo educacional a qual foi submetida. Então é importante pensar que essa mulher negra, né, pobre, ela ousou ultrapassar os limites para ela definidos, né? Então a Lélia foi uma mulher que estudou, uma mulher que esteve dentro da academia, né? Fez mestrado, fez doutorado, enfim. E por isso se dedicou à crítica ao sistema educacional colonizador, sendo ela pioneira sobre as reflexões de interseccionalidades no Brasil, na América Latina e no mundo. Diz Lélia, em uma passagem, né, ela fala assim: fiz escola primária e passei por aquele processo que eu chamo de lavagem cerebral, dado pelo discurso pedagógico brasileiro. Na faculdade, eu já era uma pessoa cuca, uma pessoa de cuca, já embranquecida dentro do sistema. Eu fiz filosofia e história, e a partir daí começaram as contradições. O racismo toca a experiência de Lélia com tamanha força que chega a retirar a vida, chegando a retirar a vida do seu marido, né, branco, Luiz Carlos Gonzalez, que não suportou a pressão da família por ter se casado com ela e acabou, né, em um ato de suicídio. Para Lélia, que herda o Gonzalez do seu primeiro marido, também com homenagem e resistência, percebe no racismo uma engrenagem de destruição que descortina a tragédia causada também nas pessoas brancas, que mais para frente se torna ponto reflexivo nos pensamentos de Lélia, que é a questão da branquitude. As experiências de Lélia dão suporte para que ela denuncie a existência de uma rede sofisticada de opressão, criada entre o racismo, o sexismo e a falta de reflexões de gênero, inclusive dentro do movimento negro. Ambos os movimentos não acolhiam de fato as experiências pautadas políticas das mulheres. E é interessante trazer isso porque a Lélia ela fez questão, né, de trazer um olhar que de fato rompia com o olhar do feminismo que estava sendo posto. Dessa forma, ela trouxe para dentro da discussão do feminismo as demandas, né, o lugar específico das mulheres negras dentro dessas demandas. Então, ela conseguiu separar, ela conseguia dizer, olha, se existe um feminismo que consegue abarcar todo o grupo, né, nesse universo feminista, é preciso criar passagens que expliquem grupos específicos aí dentro. Então, essa é também uma das grandes contribuições da Lélia. A Lélia percebeu que era preciso identificar demandas e, por isso, denunciou as redes de opressões articuladas que existiam dentro desses movimentos sobre a mulher negra. É importante dizer que esse exercício culminou em práticas que hoje podemos identificar como o feminismo negro brasileiro e o internacional atual. A ideia de interseccionalidade, né, pioneiramente
trazido pela Lélia, busquei evidenciar justamente aquele olhar que diferencia a patroa da empregada. Então, são diversos olhares, são diversas assimilações dentro de um mesmo lugar. Como os interesses de classe entram em contradição no interior da luta política e do feminismo. E como as pautas de gênero, elas entram dentro das disputas por direitos raciais, e uma vez que as demandas e agendas têm suas próprias especificidades. Bom, a obra acadêmica e sua atuação como ativista política militante, engajada em movimentos sociais na segunda metade do século XX, contribuiu não apenas para entender a problemática racial no Brasil, mas também seus desdobramentos, basicamente buscando dois temas correlatos, que era a ideologia do branqueamento e os seus efeitos, né, entre negros e brancos, assim como a exposição da mulher negra pelo racismo e sexismo. E aí ela fez questão de demarcar uma série de fatores discriminatórios que estavam sendo pautados em estereótipos de gênero, raça e classe. Como a Jerusa acabou de trazer, a Lélia, né, é fundadora do Movimento Negro Unificado. Mas todas as ações, né, elas tiveram repressões e repressões muito fortes. Então, a Lélia foi, inclusive, várias vezes, né, vigiada e perseguida, né, em eventos, sobretudo, né, no período que é a ditadura militar brasileira. A importância da Lélia, né, a importância da Lélia para o movimento negro, ela é tão significativa, mas tão importante, que a gente pode pensar nessa importância como a importância que tem o Abdias do Nascimento e, inclusive, até o Zumbi dos Palmares. Então, falar na Lélia, falar em uma categoria, né, em uma mulher de poderes, e uma mulher preta poderosa. Conhecer a obra da Lélia também faz com que a gente debate sobre os seus pensamentos. E dessa forma, a gente busca justiça histórica sobre o povo negro. E essa justiça histórica, ela vai fazer com que a gente entre em constante conflito, né, com a pedagogia do silenciamento, que é um instrumento de grande apoio, né, às atitudes, né, da branquitude. Bom, nós, intérpretes da Lélia Gonzalez, temos, né, que afirmar que, se ela estivesse viva, ela estaria fortalecendo a interdisciplinaridade no âmbito das ciências sociais, contribuindo para um país democrático, inclusivo, e denunciando, né, as contradições dos setores mais progressistas no Brasil. A Lélia, que possui uma extensa experiência, né, acadêmica, e, para além da academia, toda uma jornada, né, em prol do ativismo, em prol do movimento negro, denunciando as contradições existentes na formação do povo brasileiro, ela se esforçou também para desenvolver um ambiente crítico sobre a experiência negra na América Latina, ou melhor, América Latina. Bom, para além do livro, né, de sua autoria e do sociólogo Carlos, que hoje nós estamos discutindo aqui, podemos olhar para essas interpretações, né, já feitas pela pesquisadora, que tem muito a nos ensinar. Seja por suas provocações críticas, epistemológicas, seja dentro das ações do movimento negro, seja pelos neologismos que nos possibilitam descolonizar os conceitos. Bom, ainda nos causam confusões e dúvidas, como posteriormente nos ensina Homem Barba, na crítica desenvolvida junto aos estudos culturais sobre os conceitos. Então, a Lélia, para além de toda uma interpretação, né, sobre o território brasileiro, a Lélia estava entendendo esse movimento como um movimento muito maior. E por isso a Méfica. Né? Bom, O Lugar do Negro, que é o livro que a gente traz hoje, ele traz importante estudo histórico acerca da emergência
e ressurgimento das mobilizações políticas negras. Bom, durante o período militar, o que nos possibilita conhecer um Brasil ainda desconhecido, que na visão da Lélia é o mais próximo da realidade. Dessa forma, a Lélia volta o olhar para o processo de surgimento de novas lideranças, né? E ela vai sinalizando as contribuições desses movimentos na formação da democrática brasileira. E, enfim, ela vai trazendo informações básicas, ela vai trazer nesse livro como que a história está formando, né, as estruturas básicas educacionais de nosso país. A palavra tem poder. E a Lélia não teve medo de construir as que melhor expressassem seus pensamentos. Ela construiu pelo menos 3 categorias originais, que ainda tem muito a dizer para a diáspora africana, que é a americanidade. O conceito não engloba apenas o Brasil, mas a luta transatlântica latino-americana por igualdade. O feminismo afro-latino-americano, que é também uma perspectiva transnacional, e a ideia de mulher negra, que comportava a opressão de gênero, classe e raça. Bom, de todo jeito, o que a gente pode dizer é que a Lélia ainda nos presenteia com muito, sobretudo com os conceitos de português e América. Ainda tem muito a nos dizer. A Luísa Bairro pontua que três fases importantes, né, no itinerário intelectual da Lélia Gonzalez. Esse itinerário ele parte da década de 1970, né, quando ela se dedicava a tecer o desenvolvimento tardio e combinado no Brasil, né, o que ela entendeu pela transição do processo escravocrata para o sistema capitalista, né? E aí ela entende que esse processo ele manteve suas bases racistas estruturantes, né, em uma sociedade dependente ou periférica, e de acordo com a Lélia, isso intensificou os conflitos raciais aqui existentes, fazendo com que, de todo modo, existisse um lugar social determinado aos negros e às mulheres nessa estrutura. Essa foi uma fase de lutas na vida da Lélia e estruturação, principalmente contra a ditadura militar. A segunda fase da Lélia, marcada a partir da década de 1980, é o momento onde ela está sendo atravessada, né, pelos pensamentos que envolvem a psicanálise e a afrocentricidade. Nesse momento, ela traz à luz do debate racial de gênero, que não aparece nas leituras e reflexões teóricas que estavam sendo importadas da Europa. Então, ela tem uma crítica muito séria a esse importamento, né? Apesar de manter uma visão bem ampla de tudo que estava acontecendo. Nos anos de 1990, a Lélia já vai tecer críticas muito profundas sobre o feminismo, né, do Norte e o silenciamento em torno da mulher negra latino-americana. E só para finalizar, eu destaco aqui que a dedicação da Lélia, né, aos estudos psicanalistas da década de 1970, ele foi tão intenso, mas tão intenso, que levou a Lélia a inaugurar a primeira escola de psicanálise do Rio de Janeiro, ancorada nos referenciais teóricos de Francis Fanon, Lima Barreto, Jacques Lacan. A intelectual busca compreender as bases de sustentação do racismo no Brasil e na diáspora africana. Bom, todo esse processo de colonização ibérica, segundo a autora, fará o Brasil herdar uma lógica racial de castas, um denso debate teórico que dará subsídios para nós, seus intérpretes, para que a gente possa perceber que os pensamentos da Lélia chegaram a anteceder o debate sobre colonialidade do poder elaborado por Quijano, na epistemologia decolonial, embora ainda não seja reconhecido. É importante assentar nos estudos psicanalíticos, a partir da categoria laquiana, de denegação. Lélia levará a seguinte tese: o racismo estrutural é alimentado a partir de uma deformação do inconsistente brasileiro, onde a população é estimulada a legitimar apenas as culturas racionalidades estéticas,
De toda forma, ao mesmo tempo em que denega, ou seja, reprime as culturas e identidades indígenas e africanas. Bom, de todo modo, gente, eu finalizo a minha fala, né, com o seguinte: a crítica que a Lélia veio construindo, né, durante todo o seu percurso, um percurso que está para além do lugar destinado a ela, né? A Lélia ousou estar dentro da academia, mas não só estar dentro da academia, a sua percepção, né, enquanto ativista do movimento negro, vai muito além. E ela vai tão além, e ela critica, né? Uma das suas grandes críticas é dizer que as mulheres negras, elas estão sendo reduzidas, elas foram reduzidas a mulatas, domésticas ou mães pretas. Mas sua forma e presença deu sentido ao Brasil. Então, eu termino a minha fala com isso. A presença dessas mulheres, né, de mulatas a mães pretas, a domésticas, a presença dessas mulheres deu sentido ao Brasil. Termino a minha contribuição. É um desafio para mim, como homem negro, reflexivo, militante, construído e deformado dentro de linhas progressistas de esquerda, me colocar a pensar junto com essa mulher, que não teve palavras, que não teve filtro para poder questionar o nosso lugar, sobretudo dos homens negros, no debate racial, pensando também a condição das mulheres. É um privilégio também poder fazer isso no foro feminino, que é o NUPED, né? Ter possibilidade de ler essa obra com tantas outras mulheres de tamanha envergadura, e que me possibilita me repensar, me reconstruir, me questionar e de perceber as minhas contradições no meu processo formativo como homem. Na direção de que a Leide tem trazido, a Lélia ela vem problematizando a neurose coletiva vivida pelo povo brasileiro. Nós ainda somos dependentes de todas as questões que vêm de fora. Nós ainda valorizamos tudo que de fora como o de melhor. E não conseguimos perceber o quanto que nós, enquanto povo, enquanto país, somos capazes e quanto que nós temos ainda a ensinar. Não para nós mesmos, e sobretudo para nós mesmos, mas também para o mundo. A Lélia pontua que é uma espécie de amnésia coletiva responsável por poder levar uma boa parte da população a mergulhar numa ideologia do branqueamento. O desejo de ser branco, o desejo de se embranquecer, ele ainda é muito comum no nosso meio. E considera que uma identidade escandinava, ela parece ser tão comum em um país que tem aí majoritariamente se autodeclarado negro. Em um país como o nosso, de pessoas autodeclaradas negros, que se coloca como o país mais negro do mundo fora da África, nós ainda temos uma percepção e temos ainda um desejo, aí quem é da psicanálise vai, uma atenção, uma pretensão de nos embranquecermos. E a gente vê isso nos comerciais, a gente vê isso nas telenovelas, a gente vê isso em tudo que é produzido no Brasil. E pelo contrário também é verdadeiro. O que é de ruim, o que é mal, o que é subhumano, a gente também vê a cor do que nós produzimos no nosso país. É só para a gente pegar as produções que a gente tem aí e ver o lugar do negro, onde que elas estão. Então, considerando essa perspectiva, a Lélia vem nos ensinar e nos ajudar a entender que essa inclinação brasileira por produções brancas, pela Europa, pelos Estados Unidos, essa nossa vontade acadêmica pelas revistas e veículos de comunicação capçar, que geralmente são dominados, comandados por pessoas brancas, a gente ainda se coloca, mesmo a gente crítico, intelectual, militante, compreendido de algumas questões, a gente ainda se coloca a subservir esses canais de comunicação, como se a gente precisasse de uma autorização para sermos quem somos. E daí, algumas perguntas eu fico levantando na minha consciência, né? Por que a gente deseja tanto falar para as pessoas que nos descriminalizam? Seria essa postura uma estratégia pedagógica coletiva? Seria importante manter com ela? Se sim, qual é o preço disso para as nossas condutas? A gente precisa se perguntar sobre isso, porque até quando negras e negros ficará refém de interpretações pessoais que sempre nos discrimina, que sempre nos desqualifica? A Lélia descreve: estamos aí numa batalha violenta no sentido de conquistar um espaço para o negro na realidade brasileira. O que tenho percebido é uma tentativa por parte das esquerdas, de maneira geral, de reduzir a questão do negro a uma questão meramente econômico e social. O debate e a crítica de Lélia Gonzalez não furta, não somente a militantes e aos homens negros, mas também à própria esquerda,
que muitas vezes reduz a condição racial a uma condição que não consegue enxergar as idiosincrasias, as sutilezas e as pautas das mulheres negras, por exemplo. Como se não bastasse, os setores e instituições que são consagrados como hegemônicos no nosso país, na sociedade, que visa e que busca ainda discriminar as pessoas de cor, também são vertentes da epistemologia de esquerda que critica também e o faz as opressões e que mantém as opressões, né, sobre o povo negro. E a Lélia, ela não deixa furtar dos seus questionamentos essas bases sólidas, que são naturalizadas e que muitas vezes nos seduz a pensar de uma maneira crítica, mas não totalmente profunda, a ponto de enxergar essas sutilidades do nosso posicionamento. E aí, falando como homem negro, criado, deformado, dentro de movimento de esquerda, ainda há muitos atravessamentos centrados no meu olhar como homem negro e reflexivo que eu ainda preciso tirar. E aí eu me questiono da minha formação. Ao refletir sobre a lógica do racismo de denegação que a Lélia Gonzalez apresenta, para um enfrentamento que também envolve pessoas brancas, olha, a questão racial não é só para as pessoas negras, não é só para elas. As pessoas negras precisam sim pensar na sua questão racial, mas as pessoas brancas também. E a Lélia Gonzalez nos chama a atenção disso. A branquitude, a experiência branca como uma categoria, que como a negra é condicionada e é discutida, a branca também precisa ser. A dimensão da experiência branca em Lélia Gonzalez não é tratada apenas como um padrão universal. Ela denuncia e lança pensamentos críticos na direção de problematizar a branquitude no Brasil como uma categoria racial. Ser branco também é estar dentro de uma categoria social, uma categoria sociológica racial. É importante a gente destacar, porque os efeitos do racismo, ele tanto afeta as pessoas pretas de cor, como também as pessoas brancas, que muitas vezes desenvolvem desejos e pretensões de superioridade e não conseguem perceber os dividendos do racismo em si. E essa é um ponto muito forte e que atravessa a vida da Lélia Gonzalez, porque o seu marido não deu conta. Porque o seu marido, um homem branco, o seu primeiro marido, um homem branco, da qual ela herda o sobrenome, como já foi falado aqui, ele não deu conta. Então, o racismo também afeta as pessoas brancas. Então, se você que está nos ouvindo aqui e que busca se repensar, sendo você uma pessoa branca, o racismo também te afeta. E a Lélia Gonzalez não nos deixa furtar da perspectiva que se assenta, que cada vez fica mais cristalizada, que discutir questão racial é coisa de preto. Não é. Não é. Discutir a questão racial é coisa de preto, sim. Os pretos precisam compreender, sim, as questões raciais, e ela fala isso, mas também afeta você, pessoa que não é preta, não preto. A questão racial afeta igualmente homens negros e mulheres brancas, homens pretos, homens brancos, de igual maneira. Uns com sensações de superioridade, outros com sensações de inferioridade, mas é tão nocivo para um quanto para outro. Lélia busca contribuir para pensar uma identidade para os povos da América Latina. Ela se esforça em pensar uma identidade latino-americana. E aí, como a Lady colocou, a ideia de latino-americano, essa ideia de uma identidade que possa nos constituir enquanto seres territoriais, que precede aí essas grandes epistemologias do momento, né, como a decolonial, ela ainda precisa ser refletida aos olhos de Lélia Gonzalez. Para ela, há uma latinidade traduzida no desprezo pela existência física simbólica das pessoas indígenas e negras, que legitima a presença e a invasão cultural da Europa e também dos Estados Unidos hoje, tanto na América Latina quanto no Caribe. Embora a metade da população seja racializada nesses territórios, a gente ainda está sempre buscando referências europeias e não a indígenas e africanas. Aí eu pergunto, por quê que a gente ainda mantém os nossos referenciais em bases que são europeias e norte-americanas e não em negros e indígenas? Essas são perguntas que também me tocam, mas são perguntas que a Lélia já levantou. E talvez pensar sobre Lélia Gonzalez, ou pelo menos nas contribuições de Lélia Gonzalez, nos ajude a reformular um pouco a nossa forma de nos ver. Assim, a ideia de americanidade não resume somente numa cor da epiderme, porque é muito simples um branco, quando sai da América Latina e vai para qualquer espaço fora daqui, ser categorizado como latino, e ser categorizado como latino em uma experiência hierárquica inferiorizante. Ou seja, o branco brasileiro, o branco da América Latina, acha que é branco.
E ao achar que é branco, ele assume uma postura que não dá conta das relações interpessoais que ele cria dentro do próprio país. Ou seja, mesmo as pessoas brancas, autocompreendidas como brancas aqui no Brasil, quando saem daqui pelo seu sotaque, pela sua corporeidade, são denunciadas como uma categoria inferior. E é por isso que a Lélia se insiste em pensar a América Latina como uma identidade que nos costure e que nos eduque a uma nova forma de estar e de viver no mundo. Ser um americano e não um americano, né, na perspectiva de Lélia Gonzalez, é conhecer as múltiplas experiências, as pan-africanas, da América Latina e do Caribe, e se compreender enquanto isso. Um ponto que é importante é que o Brasil ainda hoje tem dificuldade de se perceber na América Latina. Olha para você ver como é que é a contradição, né? Nós, brasileiros, dificilmente nos colocamos como latinos, né? E nós somos latinos. E talvez essa busca de compreender essa categoria enquanto identidade mais coletiva nos ajude a entender um pouco mais o que nós somos. A Lélia, ela se esforça por nos mostrar outras possíveis historiografias, né, e outras abordagens que nos ajudam a pensar para além de sermos povos colonizados constituintes a partir da chegada do Colombo. Ela traz nas suas reflexões a contribuição dos povos, por exemplo, dos misquitos, né, que vivem na Nicarágua, que são prova viva dos atravessamentos efetivos que aconteceram no Brasil, as ações culturais e de cosmovisões de mundos diferenciados que foram protagonizados pelas populações pan-africanas indígenas. Ou seja, bem antes da invasão europeia, a gente já percebe, já tem, e a Lélia já nos mostra isso, a comunicação entre a África e a América Latina, e a América indígena, e a América Latina. Esse continente ele já existia antes de ser ocupado pelos europeus. Nesse sentido, algumas perguntas vão me surgindo, né? De que forma, por exemplo, que também é uma preocupação da Lélia, a escola, né, pode enfrentar desse racismo de degeneração que parece que nos envolve enquanto sociedade brasileira? E de que maneira esse consciente coletivo ele pode ser alterado na sociedade brasileira? Quais são os efeitos das palavras, né, das palavras que a gente vem se ressignificando como negro, preto, que até hoje, afro-brasileiro, que até hoje dificulta, por exemplo, os processos de heteroidentificação? Por que a gente insiste em fazer isso e não, como a Lélia, a gente não ousamos criar novas palavras que realmente dizem o que a gente precisa dizer? A gente sabe que a partir do que preconiza a Lei 10.639, a partir de uma perspectiva afrocentrada, a gente já tem alguns indícios de transformação na sociedade brasileira. E aí o paradigma afrocentrado de Lélia Gonzalez, ele vem se assentando na América Latina, sendo reconhecido muito mais fora do Brasil do que ainda aqui dentro do Brasil. A Lélia Gonzalez, ela consegue tocar várias pessoas no mundo sobre os seus pensamentos, sobre as suas ideias, mas ainda hoje a gente tem dificuldade de assimilar o que essa mulher está dizendo. E é por isso que é importante, e que nós fazemos aqui um exercício histórico, reparativo, de trazer os pensamentos de Lélia Gonzalez e colocá-los sobre a mesa, e debater sobre ela, não tendo medo das contradições que ele também traz, que ele também pontua. A influência de Lélia na América Latina e no Caribe é notável. Brasil, Haiti, já nas discussões dos livros publicados, por exemplo, com Lequefin Assante, ele vai descrevendo, por exemplo, categorias importantes já debatidas, já colocadas, como indigenismo, quilombismo, panafricanismo, movimento de negritude, e vai tecendo diálogos com intelectuais de distintas geografias que também fizeram parte da formação de Lélia Gonzalez, como Franz Fanon, Aimé Césaire, né, o Damas, o CD Carlos Moore, que inclusive está nos documentários que foram falados aqui, que falam da contribuição de Lélia Gonzalez no seu processo formativo, e traz para a gente importantes indícios para a gente poder pensar para além da crítica marxista. A afrocentricidade nos instrumenta, por um lado, questionar a racionalidade instrumental do Ocidente e comprova com argumentos consistentes de pesquisas que ainda não foram desenvolvidas a importância de pensarmos outras cosmovisões, sobretudo a partir das visões africanas e das visões da América Latina. Para não me delongar muito, eu como um homem negro, militante, ativista, pensador, eu me desafio a todo momento a ler mulheres negras. Talvez esse seja um ponto de partida e um desafio que eu
coloco para vocês que estão nos ouvindo aqui hoje, nessa conversa, junto com o nosso, dentro do nosso decálogo. Aos homens, né, não somente os homens negros que me escutam, eu desafio, leia Lélia Gonzalez. Ela me provoca, na minha dimensão de homem ativista, a me pensar de maneira distinta, a olhar a partir de outras óticas de identificação do patriarcado que ainda persiste dentro de mim e que deve me constranger e me afetar. O patriarcado, dentro da luta racial, deve nos constranger e nos afetar, para que a gente possa mudar as nossas perspectivas e conseguir encontrar, à luz de Lélia Gonzalez, uma outra forma e uma outra conduta. O NUPED, ele é um clã feminino que desafia todo homem que chega aqui para um processo reflexivo intenso. Então, se você está se aproximando, venha, mas venha consciente de que muito precisa se desconstruir. E eu quero finalizar trazendo as palavras de Lélia. A gente não nasce negro, a gente torna-se negro. Tornar-se negro é uma conquista dura, cruel, e que se desenvolve pela vida inteira. A gente precisa entender melhor Lélia Gonzalez. Fica aí as minhas contribuições. Bom, de tudo que já chegou até agora, né, com as considerações da Jerusa, da Leide, do Juliano, eu queria tratar de 2 pontos aqui. Um relacionado à obra mesmo, né? Mas eu queria começar com uma reflexão mais pessoal no que a Lélia Gonzalez mexe comigo de uma forma intensa e profunda. Por sinal, todas essas intelectuais negras, assim como as minhas parceiras, né, as intelectuais mulheres que realmente dominam aqui o NUPED, mexem comigo intensamente, né? Eu acho que para nenhum intelectual, talvez para os indígenas também, né? Porque a gente escuta muito a Aline Churiá, ela também reclama da mesma coisa. Para as intelectuais, mulheres, negras e indígenas, né? E eu conheço pouco dessa perspectiva, né? Eu acho que para nós nunca deixou de ser, exatamente por conta da ancestralidade, tão intensa a tríade sentir, pensar, agir. Essa tríade está fundamentada no paradigma africano, e ela é retomada frequentemente por vários pensadores e pensadores negros brasileiros ou afrodiaspóricos, né? Afro-americanos, afro-indígenas, afro-japoneses, porque tem, né, negros no orbe terrestre inteiro, né? Isso é uma coisa que as pessoas não dão conta, né? Quando eu olho para a Lélia Gonzalez, assim como conhecendo outras ativistas, né, hoje em dia bem mais próximo de 2 delas, né? Gente, o ser um intelectual negro, ser uma mulher intelectual negra, um peso tão gigante, tão extenso, porque, primeiro, aquilo te toca profundamente, sendo você se descobrindo, que é isso mesmo que a Lélia diz, né? Você não nasce negro, você se descobre negro. Como é que você se descobre negro? Quando você percebe que tudo naquele mundo em torno de você diz não para você. O lugar não é... você não é bonita. O seu paradigma de beleza, seu modelo, seu corpo, sua corporeidade não é bonito, né? Não é tratado como bonito. O que você fala, antes mesmo de você abrir a boca para dizer alguma coisa, é a sua cor que chega. Então, o que você fala também não tem muita importância. As pessoas já começam a conversar contigo imaginando que você precisa estudar mais, aprender mais. Em tudo. Você é tocado, completamente tocado, ou seja, a dimensão do sentir... Isso que o Juliano acabou de dizer, né? A dimensão do sentir, ela te acompanha desde que você descobre, lá na tenra idade que você é negro, até o último momento dos seus dias. E eu acho que o orgulho total que a gente tem de ser de negro é porque o fato de ser tão intensamente tocado, intensamente marcado pela identidade, que é os seus traços fenotípicos, né? Dá para você uma percepção de mundo, uma percepção de contexto, uma observação do que acontece em torno de você completamente diferente das pessoas que não são negras.
porque elas não são tão convocadas na sua identidade, elas não são tão marcadas, tão lembradas o tempo todo disso, como para uma pessoa negra. Então, aí volta isso para qualquer pessoa negra, volta isso para o intelectual negro, né, que furou a bolha e conseguiu entrar dentro de uma perspectiva tradicional, formal de intelectual. Ou seja, praticamente no Brasil, quem é intelectual é quem está na universidade. E isso é um equívoco enorme. Intelectual é todo aquele que pensa. E que pensa onde? A partir do seu contexto, do lugar onde está, a partir das coisas que o tocam, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou agir nesse mundo? O meu agir está definido pelo eu sou, né? A gente vai falar da Beatriz Nascimento em algum outro momento, né? Do Decálogo. Então, eu sou, quem eu sou, define exatamente como eu penso e como eu ajo. Quando eu olho para a Lélia Gonzalez e vejo essa tríade marcada na história dessa mulher, quem ela é, como ela sente, o que ela pensa e como ela fala, eu olho para ela e digo assim, ela chegou numa encruzilhada. Ela chegou numa encruzilhada que é a encruzilhada de praticamente toda intelectual negra. E aí, tanto homem quanto mulher, mas para a mulher é bem pior. Você sente o tempo todo. E se você sente o tempo todo, você não teoriza sobre isso. Não, você não está teorizando sobre experiências que você não tem a menor noção do que significam ou do que foram. Você teoriza sobre a sua vida, sobre a vida do seu pai, da sua família, dos seus irmãos. Você teoriza sobre você o tempo todo. Então, é claro que quando você incorpora, ou aborda, ou traz, ou traduz, ou sei lá, uma teoria que está falando de uma outra vida, de um outro contexto, de uma outra história, aquilo bate e você fala assim, é como é a sensação geral dos intelectuais brasileiros, que não querem admitir, mas é verdade. Eu não estou sentindo nada nesse negócio. Eu tenho que entender racionalmente, porque não me toca. Se a gente para pensar lá no Egito Antigo, né, no julgamento de Osíris, que está no fundamento da cosmologia grega, romana, iorubá, em todas elas, né, o foco é o coração, porque a sua boca e o seu lápis, a sua caneta, só tem verdade quando ele sai daquilo que passou pelo seu coração, pela sensação, e que aquilo determina a sua experiência, a forma como você sente o mundo, e você traduz em texto, você traduz em discurso. Então, a gente não importa ler 10, 15 livros alemães, franceses, italianos, norte-americanos, para simplesmente juntar essas reflexões todas e olhar para os objetos, que são os objetos da nossa vida, que é o contexto histórico onde a gente está, e traduzir a partir desses referenciais o que é aquilo que nos toca diretamente na pele, no coração, no corpo, em discursos acadêmicos, não é? Então, para um acadêmico negro, isso é tão intenso, mas tão intenso, que até a forma como ele vive e se relaciona com as pessoas está ligada à forma como ele sente o mundo, pensa o mundo e traduz o mundo. Quando você olha para o texto da Lélia Gonzalez, você fala, olha, essa mulher passou por tudo isso. E ela teve que fazer uma opção super dura, que é a de quase todo intelectual negro. Sentindo, pensando, isso me implica agir. E aí eu vou gastar mais energia onde? Agindo numa forma de praxis, né? Agindo, ou agindo numa forma teórica, em que eu teorizo, eu conto, eu narro. As duas coisas são extremamente importantes. Olha o dilema. Eu fico imaginando que se Lélia Gonzalez, essa mulher potente, que sentiu esse Brasil na veia, essa América Latina, esse país completamente míope, reprodutor de teorias importadas, com uma visão estrábica, míope da sua própria sociedade, ela olha para isso tudo e, como intelectual formada, né, dentro de uma estrutura tradicional de educação,
né, de formação acadêmica, ela diz, olha, eu preciso dizer que, olha, gente, essa pegada está equivocada. E contar a história do povo negro, e dizer, olha aqui. Tem um determinado momento nesse livro, né, Lugar de Negro, que ela diz assim, quando eu estive lá no Nordeste, conversando com o pessoal lá na comunidade, alguém me disse assim, eu já te conheci, eu conheci suas ideias, porque eu li aquele seu texto que você escreveu, textos esparsos, porque, claro, gente, uma pessoa para escrever um livro que mereça esse nome, você precisa de tempo. Eu duvido muito das pessoas que conseguem produzir 2, 3 livros num ano. Eu falo, meu Deus, se acha muito importante mesmo, né? Para ter alguma coisa para dizer, em que você reproduz, assim, como se fosse, sei lá, produção em série, né? Só pode ter um ego gigantesco mesmo para achar isso. Eu acho que pensamento e essa tríade gasta tempo. Então, você imagina, para escrever um livro, por que a gente não tem enciclopédias da Lélia Gonzalez? Porque ela não tinha capacidade intelectual, muito pelo contrário. Ela tinha toda a capacidade intelectual. Ela é uma intelectual que olhou para o Brasil sem trava. Pensando no intelectual que a gente estudou da última vez, né? no nosso primeiro encontro, sem míope, sem estar estrábica. Ela olhou para aquilo, porque a história dela é a história da vida dela, é o dilema dela, é o dilema da família dela. Isso nos toca de uma forma muito mais intensa. Então, é claro que ela tinha muito para poder falar, mas ela também tinha a ação. Ela estava construindo um movimento. Ela é uma das responsáveis pelo MNU, pela fundação do MNU. Ela costurou isso. Um movimento negro ou qualquer outro movimento social não nasce de um dia para o outro. Você não junta 250 pessoas e fala, vamos fazer aquilo ali. Não, isso é construído aos poucos, isso gasta tempo de vida das pessoas. Essa mulher gastou tempo de vida, entendeu? Fazendo esse trajeto, esse traslado, essa mobilidade, indo para um lado, indo para o outro, conectando pessoas. Ao mesmo tempo que ela reconhecia que era importante escrever. Então, ela escrevia, mas ela também agia, ela estava construindo alguma coisa, não é? Então, quantos intelectuais brasileiros, podem dizer que sofreram esse dilema? Não é? Quantos de nós? Então, no primeiro momento, é isso que me toca em Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez me diz, continua, filha. Continua. Porque se não for para sentir, se não for para pensar, se não for para agir articuladamente, tem sentido nenhum. Nenhum. A segunda coisa eu vou falar rapidinho, né? Porque todos nós aqui temos a nossa contribuição. Vou falar de uma parte do texto dela que eu ia ler, não vou ler, senão vai gastar muito tempo, em que ela diz assim, lembrando o golpe de 64, lembrando o milagre econômico, chega um determinado momento que ela diz, o milagre econômico estava celebrando a tríade, a tríplice aliança entre o Estado militar, as multinacionais e o grande empresariado nacional. Quando foi que essa tríade mudou, gente? Aconteceu em 64, aconteceu em 2016, e pelo andar da carruagem, para um ano como esse, de 2022, o brasileiro, o intelectual, o ativista brasileiro não negro, não entendeu a história do Brasil ainda. Não aprendeu a lição. Olha para o passado do Brasil, olha para a história do Brasil. O que vocês estão fazendo de novo? O que vai ser feito? No texto dela, ela diz o milagre econômico fez um bem danado para os intelectuais, né? Para aqueles que não foram perseguidos, né? Ou que não se autoexilaram, né? Mas teve uma qualificação econômica, né? Eu não vou chamar isso de progressão, nem de desenvolvimento, porque eu acho que essas palavras todas são completamente viciadas, mas assim, estava todo mundo com dinheiro no bolso, então foi um momento bom. Ela diz, para quem não mudou nada, para quem estruturalmente não mudou nada, não são para os trabalhadores um termo viciado, genérico, em que cabe todo mundo, não. É para a massa pobre, negra, brasileira. Para eles, nada mudou. Então,
Eu acho que ler Lélia Gonzalez talvez ajude na memória, inclusive, principalmente, dos intelectuais brasileiros. Fica a dica. Essa é a minha contribuição. Eu acho que quanto mais... Eu nem vou falar quanto mais escuro, não. Nem vou tocar na questão da cor da pele, não. Eu acho que a gente o tempo inteiro se questiona qual é o meu lugar. E aí, quando você chega no ambiente com muita gente, nossa, mas você questiona a cor da pele da maioria das pessoas, né? O seu grau de conforto, ele varia no acolhimento. E aí, tem um trecho do texto que faz uma comparação. O grupo branco da elite, eles saíram da casa grande, né? Foram para os condomínios de luxo e foram para os bairros nobres, né? E enquanto os negros, não. Os negros saíram da senzala e foram para as favelas, para os cortiços, para os porões, para as invasões, né? Os alagados e os conjuntos habitacionais. E aí, isso me faz pensar um pouquinho no Abdias do Nascimento, que no livro Genocídio do Negro Brasileiro, ele tem um capítulo que chama O Mito do Africano Livre, né? Porque quando os escravos eles não tinham mais produtividade ou eles já tinham problemas de saúde, eram muito idosos, eles eram libertados. E eles eram libertados sem a mínima condição, né? Eles eram libertados sem dinheiro, sem moradia, sem acolhimento. Eles simplesmente eram colocados para fora das fazendas, né? E aí, o Abdias, ele fala que a abolição, ela foi um genocídio em massa, né? Milhares de pessoas, milhares de escravos colocados para fora das fazendas porque já não eram mais necessários. Eles já tinham levantado, como ele muito bem cita, o país com sangue e suor. E eu acho isso perfeito, porque em um certo momento, quando já não era mais necessário a mão de obra, né, do escravo, ele não se adequou, ele não encontrou lugar na sociedade que ele próprio ajudou a construir, né? Aquela sociedade não tinha lugar para ele. E aí eles foram para as favelas, para os cortiços, e essa desigualdade, esse descaso, né, com os negros, vem disso. E aí, quando eu comecei a ler essa parte da Lélia, eu fiquei pensando, assim como naquela época, quando os negros, os escravos foram libertados, o Estado, a igreja e os senhores, eles foram exonerados de qualquer responsabilidade. Eles não tinham mais compromisso, né? Eu não preciso mais dos escravos aqui, eu vou pôr os escravos para fora da minha fazenda e pronto. E hoje a gente questiona muito o compromisso do Estado com essas pessoas, com esses negros, com a classe, né, a raça, porque a gente vê um Estado atuando muito mais na repressão do que em qualquer outra coisa. E aí a gente vai continuar se perguntando onde é o meu lugar. O meu lugar não é na favela, não é no cortiço, não é na pobreza. Eu vim para cá por não ter onde ir, porque a sociedade que eu, enquanto negro, enquanto escravo, ajudei a construir, não me coube. Então, o problema hoje que a gente vê das questões sociais de violência, de miséria, de descaso, de uma série de erros, né, que a sociedade vem ignorando, a gente continua se perguntando onde é que está o Estado, onde é que está qualquer coisa que tenha responsabilidade. Não é responsabilidade de ninguém, né? De quem é a culpa, de quem é a responsabilidade, a quem cabe.
acolher, né, esse negro. Então, a gente continua se perguntando o lugar do negro, onde é o meu lugar, né? E onde é meu lugar passa por toda uma problemática de onde eu vim, né, onde eu estou e onde eu mereço estar e para onde vou. Porque a gente não vê a sociedade com um problema totalmente estrutural, né? A gente não vê a sociedade se movimentar para dar espaço para o negro. E o negro não é problema, o negro é solução. Essa é a minha contribuição. Dentro dessa fala, eu gostaria de colocar todo mundo para pensar no seguinte: fomos convidados para um espetáculo teatral. Todos nós temos o convite. Chegando nesse espetáculo, a gente vai, olha, espaço aqui, espaço ali, e quando vê, tem uma bolsinha naquele espaço que a gente ia sentar. Anda mais um pouquinho, tem um casaco. Anda mais outro, tem, de repente, uma pessoa que está com a perna mais esticada no outro espaço, ocupando espaços marcados. Então, a minha posição hoje é pensar nesses espaços marcados e construir essa questão de espaços marcados. Existem pessoas, dentro do que a gente trabalha, que, por terem uma visão além do próprio tempo, conseguem vislumbrar o mundo de uma forma muito peculiar. Essa forma peculiar nos permitem, essas formas, ressignificar o passado, reestruturar o presente na certeza, assim, gigantesca de que o futuro deve e pode ser escrito de uma forma diferente. A Lélia Gonzalez é uma dessas pessoas, uma mineiroca, desculpe o neologismo, né? Nascida em Minas, mas construída no Rio. Então, por isso, uma mineiroca que não negou a ancestralidade dela. E durante essa vida inteira, estudando a cultura negra, tentou conhecer, porque durante muito tempo a gente é proibido, esse conhecimento é algo muito proibido para a gente. Conhecer nossa ancestralidade, conhecer de onde a gente vem, porque são várias histórias contadas nesse entorno, né? Então, ela se empenhou em estudar a cultura negra, na tentativa de conhecer, valorizar o que, durante muito tempo, foi alvo de inúmeras tentativas de apagamentos, branqueamentos históricos e sociais. Seus estudos pioneiros sobre a cultura negra, associados à sua participação, então, uma intelectual ativista, como disse Adna, né, gerou frutos, né, como através dessa valorização do negro, do lugar do negro, né, são fonte de inspiração para o nosso povo e para outros povos. Angela Davis, em 19, esteve no Brasil e questionou na abertura da fala dela, gente, por que me dá esse título se vocês têm Lélia Gonzalez? Como assim? Como pensar por mim se vocês têm uma pensadora de vocês, né? Então, todos disseram, né, que ela era professora, e isso dá muito orgulho da gente, que a gente tem esse papel muito importante dentro da sociedade, né, enquanto professor, enquanto pensador, né? Além do MNU, também o IPCN, o Instituto de Pesquisa de Cultura Negra, coletivos de mulheres em Zingue e Olodum, que também pegam um outro espaço, né? Mas o que eu gostaria de trazer desse texto, que para a gente, o que a gente tem em mãos é uma versão de 82, né? Que ainda está, né, embora seja publicado nesse período, não foi publicado, assim, não foi construído só nesse período, mas ainda está imerso dentro de uma ditadura civil-militar, e isso a gente não pode negar. Tanto ela quanto o coautor estão presos a esse contexto, né? Então, nesse momento dela, após ela percorrer nessa parte do capítulo, após ela percorrer momentos históricos, ressignificando esse lugar do negro, não, gente, pensa aqui, como é que esse golpe acontece? Que milagre econômico é esse? Eu acho que isso tudo assustou muito a gente, né?
o novo modelo econômico, como é que ficou essa população negra, né? A diferença de crescimento econômico estabelecido entre diversas camadas sociais. A antropóloga faz uma reflexão sobre o lugar ocupado pela população negra nessa geografia social de então. E, infelizmente, com raríssimas exceções, eu quero crer nessas raríssimas, tá, gente? Nos acompanha até hoje. Vale observar que hoje, século XXI, nossa reflexão na década de 70, 80, 90, através das palavras de Gonzalez, nós constatamos que estamos num patamar muito próximo. Citando uma coisa, uma parte que ela fala na página 15 desse texto, ela fala uma coisa que me, assim, ecoou de uma forma diferente, né? Desde a época colonial e aos dias de hoje, a gente saca a existência de uma evidente separação quanto ao espaço físico ocupado por dominadores e dominados. O lugar natural do grupo branco, como foi dito pela Mar, né? E como foi citado também pelos outros leitores do Nuped, né? São moradias amplas, espaçosas, situadas nos mais belos recantos da cidade e do campo, e devidamente protegidas por diferentes tipos de policiamento, desde os antigos feitores, capitães do matos, capangas, até a polícia formalmente constituída, desde a Casa Grande e do Sobrado aos belos edifícios e residências atuais, o critério tem sido o mesmo. Já o lugar natural do negro é o oposto. Evidentemente, das senzalas, favelas, cortiços, forões, invasões, alagados e conjuntos habitacionais, cujos modelos são os guetos dos países desenvolvidos. Dos dias de hoje, o critério também tem sido simetricamente o mesmo, a divisão racial de espaço. Essa separação física, ela é grande. Os direitos não são unificados. Quem protege e defende um grupo sistematicamente reprime o outro, devido a seu caráter extremamente racista. Nas palavras da Lélia, segundo a polícia, todo crioulo é marginal, até que se prove o contrário. Tentativas de, através do medo, um ato de impedir a unidade e a organização do grupo dominado, mantendo assim a força dos dominadores em nome da ordem e segurança social. Os tumbeiros são exemplo disso. Colocavam pessoas de origens diferentes, de línguas diferentes, para que eles não se comunicassem, para que eles não se manifestassem em forma de movimento. Lê do engano, né? Em diálogo direto, gente, o que Lélia pensou, o que Lélia viveu, o que Lélia experienciou, se reverbera na minha cabeça na música da periferia, no hip-hop, né? Que hip-hop é um estilo de vida, mas num das bases do hip-hop, que é o rap, tá? E eu vou em especial a um que se chama Esmalha, né? Que é de 2020, está lá no Amarelo, do Emicida, Amarelo, do Emicida, e que a gente pode perceber perfeitamente reverberações desse pensamento de Lélia e os mesmos questionamentos de Lélia na canção do Leandro Roque de Oliveira, mais conhecido como Emicida. Então, quando a gente tem um poema fonte, que é Esmalha, do Alfonso de Guimarães, que é pseudônimo de um mineiro, né? O Afonso Henrique da Costa Guimarães, esse Esmalha, esse rap, para mim, materializa essa questão do espaço físico como delineador de diferenças e indiferenças sociais. No poema fonte, o Esmalha, lá de 1910, é a primeira vez que ele é editado, assim, que ele participa de um livro no Brasil, que pode ser lido como o próprio poeta afirmava, como a função do poeta, aquele que quer alcançar os dois mundos, o mundo do sonho e o mundo da materialidade desse sonho.
né? O substantivo próprio, esmalha, gente, segundo alguns, vem do grego. E, em tradução mais ou menos livre, quer dizer desejo de amor. Contudo, podemos também encontrar seu significado a partir do hebraico, com o seguinte significado: Deus ouve ou Deus ouvirá, reforçando a ideia de que a nossa sociedade tem como base uma tríade básica, né? Grego, judaico-cristã. E vem o capitalismo no brinde por conta disso. Em uma interpretação muito minha, muito particular, acredito que o desejo aqui, sentido pela própria personagem, que quer alcançar o céu e que quer alcançar o mar, né, foi ouvido e atendido. Né? Pois, em um momento de desvario seu, palavras do próprio poeta, como um anjo, pende as asas para voar. E em uma queda com a alma encontra o céu, a lua lá no céu. E com o corpo encontra o mar. Espaços bem definidos e específicos de linhas limítrofes intransponíveis. No rap, que também tem a coparticipação do Vinícius Leonardo Moreira e do Renan Saman, Emicida traz versos bem emblemáticos que dialogam com as questões sempre levantadas pela Gonzalez, principalmente se observarmos essa exclusão, resquícios de anos de escravatura e racismo. Enquanto a felicidade, isso já é letra do rap, a felicidade do branco é plena, a felicidade do preto é quase. Dois universos distintos desenhando tratos sociais em tintas pardas e pretas. Reforçando em nome de uma ordem e segurança social que não aceitamos. Parecendo nos dizer, cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei. A segregação continua, a violência policial, a mão de obra barata, os assassinatos, mais exclusão de um lado que de outro, a superação da miséria, a prosperidade. Interessante perceber que nesse lado onde a miséria e a violência não são pontos que maculem a grandeza, é berço de jovens que, apesar de estarem nessa máquina, se insurgem contra o regime, criando movimentos e ressignificando, de alguma maneira, as malhas do sistema. Segundo Lélia, são os estudantes de classe média que funcionam como arautos de movimentos e conquistas populares no período no período durante a ditadura civil-militar que a gente tem. A esmalha, que agora é cantada em verso sem o eruditismo da arte simbolista, da escansão do poeta, essa tem desenhado marcas próprias de apagamento de uma ancestralidade e valorização de identidade do povo negro. A personagem é mostrada como um ser de seu tempo, resultado de inúmeras campanhas de embranquecimento. Cito o rap. Ela quis ser chamada de morena, que isso camufla o abismo entre si e a humanidade plena. Crê que para se sentir pessoa e não objeto, teria que, de alguma forma, ultrapassar esse espaço físico entre miséria e prosperidade, entre branquitude e negritude. Mesmo assim, cito, a raiva insufla, pensa nesse esquema, a ideia imunda, tão imunda, gerando uma dor profunda, pois percebe que todos somos esmalha. Mas 80 tiros te lembram que existe pele alva e pele alvo. Quem disparou usava farda, mais uma vez. Quem te acusou nem lá não estava, banda de espírito de porco, porque um corpo preto, morto, é tipo os hits da parada. Todo mundo vê, mas essa porra não diz nada. A polícia, preta, mata pretos. Defesa, vira e extermine. Poder embranquece a pele. Ver não é suficiente. Sentir não é suficiente. Sejamos Gonzalez. Obrigada.
Boa tarde a todos. Como é bom fazer a leitura de autores como Alélia Gonzalez e Carlos Rassenbaum, porque ela nos permite fazer diversas reflexões acerca dos povos negros no Brasil. Diversos aspectos me chamaram a atenção, especialmente a respeito da mão de obra de trabalhadores negros. Então, no texto, ele é mencionado que os trabalhadores negros, eles trabalharam na construção civil, né, como mão de obra barata. E o texto, ele mostra que essas pessoas estavam ali nesses locais de trabalho porque eles não tinham qualificação profissional. Porém, a falta de qualificação profissional, ela é somente um obstáculo para deixarem os trabalhadores negros onde eles estão. E se pararmos para refletirmos sobre a situação dos trabalhadores negros no Brasil, isso mudou muito pouco, porque aqui estamos falando de um texto que foi escrito em 1982. E até os dias atuais, infelizmente, muitas pessoas negras ainda ocupam as piores vagas de empregos, e sem falar de milhões que não conseguem adentrarem ao mercado de trabalho. E se observarmos também os locais que frequentamos, como os hospitais, universidades, entre outros locais, iremos constatar que a maioria das pessoas que fazem a limpeza desses locais são pessoas negras. E não é só na limpeza, existem diversos setores de trabalhos precarizados. Então, essa foi a minha contribuição de hoje, e eu encerro por aqui a minha participação. Boa tarde, pessoal. Eu fiz um texto para poder me orientar durante a fala. E na minha fala, né, nessa perspectiva da Lélia, visa analisar, né, a estrutura das relações raciais pós-abolição, isso as novas formas de dominação e discriminação exercidas pela branquitude, né, com vistas à manutenção dos seus privilégios materiais e simbólicos também. Como ponto de partida dessa análise, né, eu tenho dois pontos de destaque. O primeiro deles, né, que eu extraí do livro da Lélia, né, que desde a abolição, o preconceito e a discriminação eles se adaptaram, né, à estrutura social vigente, assumindo novas funções e significados. Outro ponto também, né, que o grupo racial dominante branco ele acaba usufruindo de privilégios e benefícios através de práticas discriminatórias, né, o que faz com que o racismo seja mais do que uma mera herança da escravidão. Notadamente, com o passar dos anos, né, não se pode mais invocar por si só esse legado da escravidão como sendo o único e o principal causador da desigualdade racial e da hegemonia social do grupo racial branco na atualidade, né, pois muito dessa realidade deriva das relações estruturais desiguais entre os negros e os brancos. Nesse sentido, né, destaca-se dois fatores presentes nessas relações estruturais. O primeiro deles, né, acaba sendo a distribuição geográfica desigual entre os negros e os brancos, e o segundo fator, né, as práticas racistas do grupo racial branco dominante. Quanto a esse primeiro fator, né, que é a questão geográfica, verifica-se que há uma discrepância regional de habitantes negros e brancos, né, enquanto os brancos eles acabam se situando, né, em localizações mais privilegiadas do ponto de vista social, econômico e educacional, os negros, né, acabam habitando, né, regiões preponderantemente agrárias e com pouco desenvolvimento, né, o que acaba por reduzir consideravelmente suas possibilidades de trabalho e também de formação. No que tange às práticas racistas, né, que é o segundo fator, além de representar, né, por si só uma obstrução social, ele também tenta limitar, né, a própria esperança e a motivação do negro na busca por lugares de destaque social, né, que muitas vezes, né, impondo-lhe uma autoimagem inferiorizada por estereótipos e representações no imaginário popular do que seria o lugar do negro. E, por fim, a Lélia faz uma crítica, e eu gostaria de ler aqui para vocês. Ela diz o seguinte: a raça como atributo social e historicamente elaborado continua a funcionar como um dos critérios mais importantes na distribuição de pessoas na hierarquia social. E aqui eu encerro minha contribuição. Obrigado, pessoal.
Está fechado o microfone, Silva. Continuando aqui, né, a discussão sobre a obra da Lélia Gonzalez, um aspecto que me chama muita atenção na obra dela é o título, né? Lugar de Negro. Qual o lugar do negro, né, que faz parte aí do título? Eu entendi, com essa provocação que ela faz na obra, né, essa mulher negra que hoje nos inspira e nos fortalece a continuar, né, essa caminhada, ela faz uma crítica sobre o tratamento dado pela sociedade brasileira à população negra naquela época, a partir do olhar para a realidade, da realidade que ela vivia, conforme foi falado aí por vários colegas aqui no PED, ela teorizou. Eu acho que nesse aspecto ela fez algo muito interessante de criar um pensamento para dialogar com a intelectualidade. Eu acho que, para mim, nessa obra dela, fica claro que ela quis também atingir, né, a intelectualidade, que não pensava, e muitos ainda não pensam, a questão racial, né? Não pensa a partir de um pensamento organizado, de que foi através de pensamentos organizados, através de teoria, que criaram o racismo e que hoje, até os dias de hoje, está no nosso imaginário, no imaginário da população, de toda a população. Quando ela aborda a questão do Gilberto Freire, que ele cria, né, a questão da ideologia da democracia racial, que é uma das piores coisas que pode existir no Brasil, eu acho que fica também um pouco evidente nessa linha que eu estou vejo aí a obra dela, e o quanto que um pensamento ele pode se transformar e concretizar e perdurar por longas períodos e anos e datas. Então, lendo essa obra, eu fiquei pensando o que a Lélia escreveria se ela estivesse aqui hoje, vivendo o que nós estamos vivendo no Brasil. Qual que seria a versão dela? Porque muito que ela traz na obra, a gente faz uma leitura atual, né? Mas creio que ela também ia trazer outras questões que elas seriam colocadas. E também, então, eu acho muito válido ler essa obra a partir desse momento que ela faz essa crítica, que ela teoriza a partir de uma realidade, ao mesmo tempo que ela aponta quais são os lugares que a sociedade, né, com esse pensamento da branquitude, determina para a população negra, ela sai desse lugar e se impõe e se afirma enquanto pensadora. Eu acho que isso ela faz com que diversas mulheres negras e brancas que militam, que lutam, se inspirem, né? Mesmo que ela foi silenciada, mesmo que ela não foi estudada e ainda não é como deveria, o pensamento dela está registrado. Tanto que estamos aqui fazendo essa leitura, né? Estudamos profundamente aí essa obra e creio que a gente deve estudar outras vezes, né? Fazendo uma releitura da situação atual do Brasil a partir da obra dela. Então, eu acho um grande mérito dela, né? Sensibilidade dela ter pensado nesse sentido. E fica também, para mim, assim, na leitura que eu fiz da obra dela, no estudo aí como um todo, ela traz essa questão do movimento negro, né? Da importância do movimento negro, até que ela critica, né? Qual o movimento negro. Ela faz também uma leitura a partir do processo de escravidão, né? Que trouxe
negros de diversas partes de África e chegaram aqui pela escravidão, reduziu-se uma igualdade como se todos negros e negras que saíram de África fossem iguais, pensassem da mesma forma, tivessem a mesma cultura. Então, ela faz, assim, no meu entender, um comparativo com a questão do movimento negro. Quando se pensa no movimento negro, achar que o movimento negro é único, né? Tem uma mesma linha de pensamento, não vai ter divergência. É o que tentam, né, colocar hoje, quando tem alguma divergência entre instituições ou liderança, já tem-se o pensamento aí do sistema de que a população é desunida. Então, até nisso, eu acho que ela contribui muito, né, mostrando isso para nós, né, o quanto que temos que ter cuidado com o que é construído, e principalmente construído na academia, né? E outro aspecto também, que um olhar também pela minha área, né, para a área jurídica, quando eu leio a obra dela, né, ela deixa claro que o lugar do negro não será resolvido pelo sistema jurídico, muito menos pelo sistema econômico, né, de esperar de ter, né, algumas benesses, algumas aberturas, e então ela chama mais a realidade, né? E quando eu penso nesse tema, quando ela fala qual o lugar do negro, eu creio que ela vai além da sociedade, de pensar a sociedade brasileira. Eu acho que ela pensa de uma forma mais ampla, né? Qual que é o lugar do negro no mundo? Eu acho que ela diz muito de uma questão da identidade, de uma questão que foi construída, de um pensamento que foi construído, que passa-se que o negro não deve ter um lugar, está sempre buscando algo ou sempre buscando materializar esse lugar, né? Não sei, mas vejo uma questão dela chamar atenção para isso, né? Aqui também foi colocado isso. A própria Margarete diz, quando eu chego num lugar, eu fico perguntando qual que é o lugar, qual que é o meu lugar, né? E, desculpa, mas eu não lembro qual autor, mas essa semana eu recebi uma reportagem jornalística, não lembro o nome do jornalista que escreveu, de quem escreveu, depois eu posso até compartilhar, que ele começou a descrever que nem nas favelas e vilas hoje é lugar do negro, né? Tamanha violência, tamanho extermínio, se como lugar, né, uma segregação, até nesses espaços de segregação tem que se perguntar, né? Aí lendo a obra dela, eu fiquei pensando nisso, né? Quando ela fez essa pergunta, qual o lugar do negro, né? E, às vezes, a gente pensa também a questão racial só naquela parte da inclusão, da questão das ações afirmativas, de conseguir incluir-se, né, no sistema, e já foi falado também, né, aqui no PED, até pela própria Jerusa, né, da questão do sistema neoliberal, né? Será que seria isso? E também, né, as provocações aí do Juliano será que não teríamos que criar também outros conceitos, outras formas de ver essa questão racial, já que essas construções que tiveram, né, esses pensamentos que até hoje permeiam o imaginário da população brasileira, não permite que a gente avance. E se a gente for verificar essa questão da ideologia, da questão da democracia racial, que ela é disseminada aí muito aí pelas religiões, né, pelo fundamentalismo religioso, que vem com todo esse dilema, com toda essa forma de ir colocando o pensamento, infiltrando e formando as pessoas
né? Será que não temos que começar também a desconstruir isso e também construir novas formas? A gente sair só daquela parte do denuncia, do embate, do confronto. Então, nesse sentido, já terminando, eu penso que a Lélia pode nos ajudar muito, né? Ela teorizou, né? E, ao mesmo tempo, ela se afirmou enquanto pensadora, né? Que nós podemos pensar os nossos lugares, né? Se há que existe um lugar, né, no mundo, que cada um tem que ter um lugar determinado, um território determinado, um espaço determinado. Isso também mostra muito, diz muito da questão do materialismo, da questão do pensar, né, no individual e não no coletivo, não no conjunto todo. Então, o que ficou para mim da leitura dessa obra, que ela é uma grande intelectual e que ela nos provoca e nos faz sair do lugar, né? E também provoca a academia, provoca aí o pensamento, a formação, a forma de pensar, né, que nós temos aí na nossa intelectualidade, nas nossas produções. Obrigada. Diante de tudo que foi falado, e retomando a fala da Silma e também do Davi, na segunda parte do texto, a Lélia e o Carlos discutem a questão de raça, classe e mobilidade. E nesse ponto, é importante o destaque e a crítica pontuada acerca das teorias que se refere a Gilberto Freire e a Florestan Fernandes sobre a democracia racial e a crítica também a essa herança escravista. E nesse ponto, a discussão é importante salientar a questão de que, para se pensar nessas relações, de como que o negro foi inserido no Brasil, tem que passar para uma lógica que vai para muito além do processo da escravidão, que pós a própria abolição em si, 1850, fazendo um paralelo com a obra Medo Branco, Onda Negra, da Zélia Marinho Azevedo, onde que ela descreve toda a estrutura das políticas públicas para a exclusão e, principalmente, para a não visualização e a inserção do negro no mercado de trabalho. E todo o processo que vai desencadear no livro dela, na primeira parte, quando ela fala sobre a questão da ditadura civil-militar, aonde que eles vão estar ocupando, em que espaço, em que trabalho, isso tem a ver com as próprias estruturas da política que foi constituída, principalmente no nosso país, depois de 1888. E o outro ponto também de destaque é um conceito acerca de raça. Pensar numa raça, principalmente na estrutura do Brasil, num aspecto sócio-histórico. E aí nos remete também à obra Almas da Gente Negra, do Du Bois, em que há essa discussão acerca de que pensar em raça, ela não é um aspecto biológico, mas um aspecto sócio-histórico. Portanto, também é um conceito político ideológico. E desta forma também, a Leila, junto com o Carlos, ela pontua como que vai ser essa construção que vai continuar no nosso país desse imaginário. E esse imaginário se faz presente não só pelas essas políticas públicas existentes de tentativa de silenciamento e marginalização, como também na questão midiática. Né? Na página 107, já no penúltimo capítulo, onde diz assim, nas palavras dela, abre aspas, as imagens mais positivas vistas das pessoas negras são aquelas que representam os papéis sociais atribuídos pelo sistema, cantor ou compositor popular, jogador de futebol e mulata. Em todas essas imagens há um elemento em comum, a pessoa negra é um objeto de divertimento. Então, ela aponta essa necessidade e essa crítica acerca de se pensar quais outros espaços e lugares para quebrar essas políticas existentes e também essa estrutura. Essa é a minha pequena contribuição.
Bem, chegamos ao fim de mais um, e é o segundo, discutindo a obra dessa mulher maravilhosa, né? Como vocês todos podem, quem está nos assistindo, puderam ver e ouvir, Lélia Gonzalez. O nosso próximo encontro será para discutir uma obra de Beatriz Nascimento, uma outra intelectual que também, como Lélia, né, foi corajosa e enfrentou aí um grande desafio também no processo de militância e de construção também intelectual e acadêmica. E nesse momento eu gostaria de finalizar agradecendo a todos vocês pelas intervenções, pelas leituras, pelo compromisso com o NUPED, né? Por todas as sextas-feiras nós nos encontramos, lendo, né, os intelectuais negros e negras brasileiros, né? Esse é um grande desafio, continua sendo um grande desafio para todos nós, na tentativa de compreender aquela história, uma história que não foi contada, né? Que foi higienizada, que foi limpada, né? Que foi retirada, roubada, né? Da história do povo, que nos impede de construir uma unidade, de termos orgulho daquilo que somos. Eu queria, então, terminar com um trechinho de um texto da Lélia, que ela diz assim: o discurso pedagógico internalizado por nossas crianças afirmam que a história do nosso povo é um modelo de soluções pacíficas para todas as tensões e conflitos que nela tenham surgido. Por aí, pode-se imaginar o tipo de estereótipos difundidos a respeito do negro: passividade, infantilidade, incapacidade intelectual, aceitação tranquila da escravidão. Assim como a história do povo brasileiro foi outra, o mesmo acontece com o povo negro, especialmente. Ele nem sempre buscou formas de resistência, ele sempre buscou formas de resistência contra a situação subhumana em que foi lançado. Então, acho que a nossa luta permanece, né? Desvelar aí o que ainda precisam manter escondido, né? Não vai continuar assim. Um grande abraço a todos. Passo a palavra se alguém quiser também deixar um recado, Leide, Adna, se quiserem falar alguma coisa para terminarmos. Vamos convidar todo mundo para o próximo? Sim. Isso. Né? Eu Então... disse que a próxima obra era da Beatriz, né? Nascimento, será na próxima semana. E convidar também a todos para fazerem parte do NUPED. Nós temos um canal, né? E pelo canal vocês podem deixar o interesse, podem manifestar o interesse. Temos também a nossa página no Instagram, no PED UFVJM, também no Facebook, podem manifestar interesse, que entramos em contato para passar direitinho os horários dos nossos encontros, as obras que nós planejamos, sempre coletivamente para estudar, os próximos passos serão sempre bem-vindos. Esse é um espaço para todos, porque a questão da discriminação racial e da questão negra, como já dito aqui, não é um problema só nosso, que não criamos o negro, né? Nós não criamos o negro. Nós fomos ditos negros e nos ressignificamos. Ressignificamos esse conceito, né? Portanto, esse não foi um problema criado por nós. Então, esperamos todos.